Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos, dos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja dos Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada em que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, e sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes... Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, milhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estão ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que vocês jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, também para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoas fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Espírito Santo do Senhor que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos escolhidos de hoje. Hoje eu falarei primeiro o rebanho ímpar e logo após eu falarei o par. Rebanho dos escolhidos de número 13 e rebanho dos escolhidos de número 2, 13 e número 2.
O livro é o livro de Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Crônicas. Capítulo 13. Segunda Crônicas, capítulo 13. Para o rebanho dos escolhidos de número 13. E Segunda Crônicas, capítulo 14, para os escolhidos de número 2. Vamos à oração. E a oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte, verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra e de todo espírito maligno e imundo, que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chegue a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igreja e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Crônicas, capítulo 14. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Segunda Crônicas, capítulo 13. Contém 22 versículos. Abias, rei de Judá. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de homens valentes, 400 mil homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos, todos os homens valentes. Pôs Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso de coração, não lhes podia resistir. Agora pretendeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Sois deveras uma grande multidão, e tendes convosco o bezerro de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 7 e número 8. 7 e número 8. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Malaquias, com 4 capítulos. Capítulo 3, Malaquias capítulo 3, para o rebanho dos escolhidos, de número 7, e Malaquias capítulo 4, para os escolhidos, de número 8. Malaquias capítulo 3, que contém 18 versículos. O roubo ao Senhor Deus, eu, o Senhor, não mudo por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos
para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar? Roubará o homem ao Senhor Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir janelas no céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhos de número 5, e os escolhos de número 10, 5 e número 10. Esther com 10 capítulos, Esther com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 10. Esther, capítulo 10, vem acompanhado da oração. Vamos à oração. E a oração é a oração 2. Esther, capítulo 10, para o rebanho dos escolhidos de número 5. Esther, capítulo 11, e também o capítulo 10 para os rebanhos de número 10. Esther, capítulo 10, para o rebanho dos escolhidos de número 5. E também Esther, capítulo 10, para os escolhidos de número 10. E a oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Esther, capítulo 10. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Esther, capítulo 10. Eu vou ler, só tem somente 3 versículos. A grandeza de Mordecai. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos do continente como aos da ilha do mar, quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor, e a declaração de grandeza de Mordecai, a quem rei engrandeceu. Não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Vamos aos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 3 e rebanho dos escolhidos de número 12, 3 e número 12. O livro é o livro de Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses.
capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para o rebanho dos escolhidos de número 3. E Colossenses, capítulo 4, para os rebanhos dos escolhidos de número 12. Colossenses, capítulo 3, para os escolhidos também de número 3. E Colossenses, capítulo 4, para os escolhidos de número 12. O capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. Os deveres domésticos. As mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai cada uma a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor, pois não irriteis a vossos filhos para que não desanimem. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor Deus. Em tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que serves. Vamos aos rebanhos. Rebanhos escolhidos de número 1 e número 14. 1 e número 14. O livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, para o rebanho dos escolhidos de número 1. E Deuteronômio, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Vamos à oração. A oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, que toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas. Em o nome santo do santo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias 3, Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Deuteronômio capítulo 1. Contém 46 versículos. Primeiro discurso de Moisés. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar do Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cádiz Barneia. Pelo caminho da montanha de Seir, no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Estarote e Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhe esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos disse em Horebe: Já permaneceste bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos a partir para a região montanhosa do Amor. Ide a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas do Negueb e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Vamos aos próximos. Rebanhos.
Rebanho dos escolhidos de número 9 e número 6. 9 e número 6. Vamos ao livro. O livro é o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Tito, que contém 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, para o rebanho dos escolhidos de número 9. E Tito, capítulo 2, para os escolhidos de número 6. Tito, capítulo 1, que contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus e apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, segundo a fé dos eleitos do Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos próprios manifestou a tua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte do Senhor Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro do Senhor Deus, não soberbo nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 11 e número 4. 11 e número 4. Vamos ao livro. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 14 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. E o livro é o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Capítulo 4. Amós, capítulo 4, para o rebanho dos escolhidos de número 11. E Amós, capítulo 5, para os escolhidos de número 4. Vamos à oração. E a oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério e dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. E estão escritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amós, capítulo 4, que contém 13 versículos. Israel não voltou para o Senhor. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos, tragam bebidas e bebamos, jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas uma após outras, e serei lançadas para Asmon, diz o Senhor. Ide a Betel e transgrede, ide a Gilgal e multiplicai.
as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares. Tudo não voltaste para mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não fiz. Não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Vamos ao nosso 8º livro de hoje. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, é o nosso 8º livro de hoje. Ezequiel, capítulo 12, que contém 28 versículos. O símbolo do exílio. Veio a minha palavra do Senhor, o filho do homem. Tu habitas no meio da nação rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, pois é nação rebelde. Tu, pois, o filho do homem, prepara a bagagem do exílio, no dia a dia sai à vista deles. Para o exílio do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam nação rebelde. À vista deles tirarás para fora de dia os teus pertences, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem vai para o exílio. Faze para ti à vista deles um buraco na parede e sai por ali. À vista deles aos ombros levarás os teus pertences, e às escuras os tirarás. E cobrirás o teu rosto para que não vejas a terra, pois te dei por sinal a nação de Israel. Fiz assim como se me deu ordem. Os meus pertences tirei para fora de dia, como para o exílio. Então à tarde, com a mão, abri para mim um buraco na parede, às escuras eu saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Vamos ao 9º livro de hoje. É o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Mas antes de eu ministrar, eu sortear o capítulo do livro de Gálatas, eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade e conhecimento. Entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nosso canal. Vamos à oferta. E a oferta é a oferta 24. Em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, 10 a 17. Foco no 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar
da confusão que fizeram com a palavra amor, pois ela afirma um fato do passado ou no passado, que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam com: assim diz o Senhor. E depois das palavras do Senhor Jesus em Lucas 16:16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são e a afirmação do Senhor Jesus o Cristo são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos 3, 22 a 26, foco no 23. Vamos a mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 22. Nós, do canal @desconto e gestão e @milhaofertadim e das 12 igrejas virtuais, temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele como elas estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas com os bens financeiros próprios sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações estão erradas e receba uma oferta de 1 milhão de reais em dinheiro. Vamos para o sorteio do capítulo do livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, é o nosso 9º livro de hoje. Vamos para a oração. A oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e liberte de todo mal e de toda obra do mal todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do capítulo 5 do livro de Gálatas, que contém 26 versículos. A liberdade em Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não tomei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Porém, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas.
capítulo 1. Jonas, capítulo 1. É o nosso 10º livro de hoje. Lembrando que para nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 7º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jonas capítulo 1 contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para aliviar o peso. Jonas, porém, descera ao porão onde se deitou e dormiu um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como pode dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos ao 11º livro de hoje. É o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Primeira Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. É o nosso 11º livro de hoje. Vamos à oração. E a oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que recebam a verdadeira paz e a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Timóteo, capítulo 3, que contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3, fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja do Senhor Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Segunda Samuel, com 24 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, é o nosso 12º livro de hoje. Segunda Samuel, capítulo 10. Perdão, 2 Samuel, capítulo 2. Contém 32 versículos. Davi é ungido a rei de Judá. Depois de algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi, rei sobre a tribo de Judá. E informaram Davi, foram os homens de Jabes, de Gileade, que sepultaram Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes, de Gileade, e disse-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizeste tal benevolência para com vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. O Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforce agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da tribo de Judá me ungiram rei sobre si. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Mas antes do sorteio, eu vou sortear o capítulo, eu vou sortear mais uma de nossas ofertas. Perdão. A oferta é a oferta 30. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 30. Mostre para nós na Bíblia Sagrada de Mateus, Apocalipse, um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós que nos mostrar na Bíblia Sagrada, em Mateus, Apocalipse, um único versículo, assim vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer como está escrito, João 7:38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro, que contém 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. É o nosso 13º livro de hoje. E vamos à oração. A oração é a oração 1. Eu peço que, enquanto eu estou ministrando o capítulo 2 do livro de 1 Pedro, que vocês mentalizem que no final eu vou fazer o sorteio e os livros e os capítulos que serão sorteados serão para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao seu coração. Então, mentalizem o número de 1 a 14, peça ao Espírito Santo, o Senhor Deus, para levar uma palavra ao seu coração. 1 Pedro, capítulo 2. Perdão, vamos à oração, que a oração é a oração 1.
Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio, esse veículo. Saio agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao 1 Pedro, capítulo 2, que contém 25 versículos. O bom procedimento santo. Amados, peço-vos como peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combate contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem ao Senhor Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos à vossa autoridade humana por causa do Senhor, que ao rei como soberano, que aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade do Senhor Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servo do Senhor Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei ao Senhor Deus, honrai o Rei. Vamos ao nosso 14º livro de hoje. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo, vamos para mais uma das nossas ofertas. A oferta é a oferta 26. Prove para nós das 12 igrejas virtuais e do canal @milho_ofertadim com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar que essa afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos para mais uma de nossas ofertas. Antes de eu sortear o capítulo do livro de Ageu, a oferta é a oferta 8. Nossa 8ª oferta é para você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 1 milhão de reais em dinheiro. Vamos para o sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, é o nosso 14º livro de hoje. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, chamado a reconstrução do templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadá, que o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, quanto esta casa fica deserta.
Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muitos e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolham o número de 1 a 14. Vamos ao sorteio. Você que de 1 a 14, você mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3. O número 3. A mensagem para você está no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que escolheu o número 12. A mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 2. E você que escolheu o número 7, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. E você que escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 1. Eu vou ler agora as revelações dessas ofertas. Essas ofertas te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra todas as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, 2 Crônica 13, o 9, Malaquias 3, o 1, Esther 10, o 4, Colossenses 3, o 5, Deuteronômio 1, o 13, Tito 1, o 14, Amós 4, o 6, Ezequiel 12, o 8, Gálatas 5, o 3, Jonas 1, o 10, 1 Timóteo 3, o 12, 2 Samuel 2, o 7, 1 Pedro 2, o 11, Ageu 1. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você.
E assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas nos nossos canais, incluindo a mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado, país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. E tudo isso, tá? É como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Paraguai, Alemanha, Chile, Uruguai, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.